Biografia de Hudson Taylor. Capítulo 3. Uma única palavra. Agora que Hudson era crente, ele mal podia esperar pelos domingos para ir à capela metodista em Penford Hill. A leitura da Bíblia não era mais entediante. Toda vez que ela era lida agora, as palavras pulavam até ele. E o que antes eram sermões aborrecidos e secos, hoje eram preenchidos com um novo significado. Embora soubesse ser muito jovem para liderar a classe bíblica da igreja ou qualquer outra atividade, ele também sabia que em algum lugar havia algo que poderia fazer por Deus. Um dia, ele e Amélia tiveram uma ideia. Decidiram perder o culto do domingo à noite, que amavam, e em vez disso, passaram o tempo visitando as casas nas áreas mais pobres de Barnsley. Quando iam, entregavam folhetos, convidavam as pessoas para ir à igreja e falavam sobre o amor e a preocupação de Deus para com elas. Amélia e Hudson ficaram muito próximos nesse período, enquanto planejavam as visitas de domingo e oravam juntos por elas. Eles se sentiam felizes e não podiam ver nenhum motivo para a continuidade indefinida das visitas. O senhor e a senhora Taylor, no entanto, tinham outros planos. Amélia agora contava 14 anos e seus pais estavam procurando uma boa escola para ela frequentar. Depois de muita procura, decidiram enviar a filha ao internato administrado pela tia Hodgson, irmã da senhora Taylor, a 72 quilômetros de distância. Amélia poderia voltar para casa e visitar a família nas férias, e ela estaria em boas mãos com a tia. Enquanto isso, tia Hodgson também se perguntava o que fazer com o filho John. Ele terminara a escola e precisava de um emprego. Então, ficou decidido que, em troca da matrícula de Amélia na escola, John viria e moraria com a tia e seria um aprendiz de farmacêutico do Sr. Taylor. Deveria ser uma troca direta de crianças, e não custaria a nenhuma das famílias um centavo, com exceção da passagem de trem para casa no período de férias. Tudo pareceu funcionar com perfeição, exceto por alguns detalhes menores. Hudson perdeu a melhor amiga e parceira de oração, e em troca conseguiu um companheiro constante que o lembrava dos funcionários juniores no banco. John nunca parecia levar nada a sério, em especial a necessidade de privacidade de Hudson. Amélia e Louisa sempre compartilharam um quarto enquanto Hudson tinha o próprio. Agora, as coisas eram diferentes. Os pertences de Hudson foram afastados e a segunda cama colocada no quarto. E se isso não bastasse, John falava sobre muitas coisas que não interessavam a Hudson. Ele até mesmo interrompia Hudson enquanto ele estava orando ou lendo sua Bíblia para lhe contar uma piada. Foi um tempo muito difícil e, apesar da presença de John no quarto, Hudson sentia-se solitário. Para ele, John parecia uma troca injusta no lugar de Amélia. Contudo, no meio de tudo isso, Hudson continuou a orar e a ler a Bíblia. Nesse período, ele ouviu Deus falar a única palavra que consistiria no ponto focal de cada decisão importante que ele tomaria para o resto da vida. Uma única palavra: China. Um dia, Hudson estava orando e dizendo a Deus como sua vida parecia tão fora de foco e frustrante. Ele tentava fazer o que era certo, mas era tão difícil viver de maneira piedosa, especialmente com John respirando em seu pescoço o tempo todo. Por fim, em desespero, Hudson disse a Deus que se ele quebrasse o poder do pecado em sua vida, ele faria qualquer coisa que Deus lhe pedisse, iria a qualquer lugar que Deus lhe dissesse e falaria com qualquer pessoa que ele lhe ordenasse falar. Quando Hudson fez uma oração em voz alta, uma grande paz lhe sobreveio. Mais tarde ele escreveu a respeito: Nunca mais me esquecerei do sentimento que veio sobre mim então. As palavras nunca poderão descrevê-los. Senti que estava na presença de Deus. Algo parecia dizer: sua oração foi respondida, suas condições foram aceitas. Daí em diante,
A convicção de que eu fora chamado para a China nunca me deixou. Da mesma forma que a lupa do Pai concentrava a luz solar em uma faixa estreita de luz poderosa, a vida de Hudson começou a se concentrar na China. Todas as decisões e atividades tornavam-se valiosas apenas se o movessem em direção a seu objetivo. O foco na China assumiu várias formas. Primeiro, ele percebeu que precisaria de todo o treinamento acadêmico que pudesse obter. Ele tinha sido ensinado em casa a maior parte da vida, porque ele nem sempre fora forte o suficiente para frequentar a escola. Então costumava estabelecer o próprio ritmo de estudo. Em uma carta para Amélia, explicou por que começara a levantar-se às 5 horas da manhã para estudar. Devo estudar se quero ir para a China. Estou totalmente decidido a ir e realizo todas as preparações que posso. Pretendo desenferrujar, melhorar o latim, aprender grego e os rudimentos do hebraico e obter a maior informação geral possível. Em segundo lugar, precisava fortalecer o corpo. Sua mãe sempre se preocupava com ele por conta das doenças frequentes. Ela se assegurava de que ele se sentasse onde não havia vento, comia alimentos saudáveis e tinha cuidado de fazê-lo se agasalhar nos dias frios de inverno quando saía para entregar os medicamentos. Mas todo o cuidado fazia Hudson perguntar-se como sobreviveria na China, sem levar em consideração a perigosa viagem marítima até lá. Não havia mais nada que ele pudesse fazer, além de endurecer o corpo. Começou um programa de exercícios extenuantes do lado de fora. No frio, a mãe achava difícil olhar pela janela e vê-lo se exercitando tanto nas manhãs geladas. Ela estava preocupada e com medo de que ele pegasse pneumonia. Hudson também se livrou da cama de pena e começou a dormir em tábuas de madeira. Ele deu muitas coisas não essenciais à vida diária. Quando eu chegar à China, disse a si mesmo, meu corpo deverá estar pronto. Em terceiro lugar, Hudson teve de encontrar uma maneira de aprender a língua chinesa. Claro, ele não conhecia ninguém que tivesse estado na China e muito menos que falasse chinês, então não havia como aprender a sonoridade da língua. Mas ele poderia aprender como era escrita. De repente, aconteceu de alguém lhe dar uma cópia do Evangelho de Lucas em chinês. Havia apenas um problema. Não havia tradução ou dicionário com ela. Os números dos capítulos e versículos estavam, no entanto, em numerais latinos e em chinês. Hudson conseguiu persuadir John a ajudá-lo, e juntos eles começaram a desvendar o quebra-cabeça da língua chinesa. A língua tradicional chinesa é escrita de forma pictográfica. Isso quer dizer que cada imagem representa uma ideia. Uma imagem do sol e da lua juntos é traduzida como uma palavra brilhante. Em nossa língua, usamos letras para representar os sons que emitimos. Isso significa que nosso idioma é escrito foneticamente. Embora houvesse muitas línguas e dialetos falados na China, todos podiam olhar para a imagem do sol e da lua e saber que ele significava brilhante, sem importar como a palavra realmente fosse dita. Isso tornava a habilidade de escrever chinês um aprendizado muito valioso. Assim, Hudson e John resolveram o que queria dizer cada pictograma. Escolhiam uma palavra em inglês e depois encontravam um versículo em uma cópia inglesa do Evangelho de Lucas. Se eles estivessem olhando a palavra salvação, poderiam identificar Lucas capítulo 2, versículo 30. Porque os meus olhos viram a tua salvação. Então, usavam uma concordância para encontrar 10 ou 12 outros versículos em Lucas que tivessem a palavra salvação neles. Como Lucas capítulo 3, versículo 6. Toda carne deve ver a salvação de Deus. E Lucas capítulo 19, versículo 19. Hoje a salvação chegou a esta casa. Então, vinha a parte complicada. Eles procuravam os mesmos versículos no Evangelho chinês de Lucas e os escreviam debaixo do outro. Eles então procuraram o pictograma que aparecia em todos os versículos chineses.
Por fim, buscavam todo o evangelho em chinês, procurando mais versículos com o mesmo pictograma neles. Se em todos os casos encontrassem o pictograma onde a palavra inglesa deveria ser encontrada, registravam-na em um caderno a lápis. Mais tarde, se eles não encontrassem um único lugar onde esse pictograma parecesse significar algo diferente, eles registravam o pictograma com tinta. Lentamente, uma palavra de cada vez, eles identificaram e memorizaram os caracteres chineses até que Hudson pudesse ler e escrever mais de 500 deles. Hudson precisava conhecer não só a língua chinesa, mas também percebeu a necessidade de saber mais sobre a própria China em particular, além das áreas costeiras. Em 1850, não era fácil descobrir muito sobre esse país. O povo chinês era muito bom em manter segredos, já que não desejava que os estrangeiros, ou bárbaros brancos, como os chamavam, influenciassem seu modo de viver. Isso ocorreu em parte por conta da Guerra do Ópio, quando os ingleses humilharam o povo chinês. Os chineses não estavam prontos a perdoar os ingleses pela humilhação. A Guerra do Ópio tinha começado em 1839, quando Hudson contava 7 anos de idade. Foi travada em cima dos direitos comerciais entre a Inglaterra e a China. Os ingleses queriam muitas coisas que os chineses tinham para vender: seda, especiarias, chá e porcelana. Os chineses, no entanto, não queriam nada que os ingleses tinham para vender, com exceção de um pouco de prata. Isso levou a um enorme desequilíbrio comercial. Os ingleses logo deviam muito dinheiro aos chineses e estavam frustrados pelo fato de os chineses não quererem comprar coisa deles para equilibrar o quanto eles deviam. Então, eles começaram a tentar descobrir algo que os chineses realmente quisessem. Infelizmente, algumas autoridades inglesas criaram um plano muito inteligente, mas muito mau. Eles venderam ao povo chinês uma droga chamada ópio, muito viciante, de forma que eles precisariam comprar mais e mais dela. O ópio vinha de papoulas especiais que cresciam na Índia, um país que os britânicos já haviam invadido e que fazia parte do seu império. Antes que o governo chinês soubesse o que ocorria, 40 mil estojos da droga estavam sendo trazidos para a China a cada ano, tornando milhares e milhares de chineses viciados na droga. Foi um pesadelo para os chineses. As pessoas ficavam jogadas nas ruas, implorando por ópio. Altos funcionários tornaram-se viciados e tomaram decisões tolas. E até mesmo o filho do imperador morreu de overdose da droga. Não importava o quanto isso irritasse os britânicos. O imperador decidiu que eles deveriam ser detidos. Ele declarou a proibição da importação de ópio. Os ingleses, é claro, não estavam prontos para desistir do novo item comercial, e então a guerra começou. Ela não demorou muito para ser vencida pelos ingleses. Embora a China tenha inventado a pólvora muitos séculos antes, os britânicos descobriram como usá-las em canhões e armas. Os chineses foram superados pelos invasores, derrotados em 1842 e obrigados a assinar o Tratado de Nanquim. Um acordo muito desigual. Os britânicos ganharam e os chineses perderam. Como condição para acabar com o bombardeio da China, o imperador foi obrigado a ceder a ilha de Hong Kong aos britânicos e abrir 5 cidades ao longo da costa como lugares para os estrangeiros viverem e negociarem. No entanto, o tratado não dizia nada sobre as importações de ópio. Os chineses perderam verdadeira batalha que tinham tentado vencer: o direito de manter o ópio fora da sua terra. Os chineses ficaram muito ressentidos com a interferência estrangeira. Enquanto toleravam os comerciantes e alguns missionários nos portos dos tratados, como eram conhecidos, não deixavam os missionários ou quaisquer bárbaros estrangeiros se aventurarem na área do interior. Esse era ainda o estado básico da situação entre os dois países quando Hudson começou a concentrar sua atenção na China. Ele sabia que os chineses não dariam boas-vindas a ele e nem a mensagem que ele trazia. No entanto,
Os folhetos obtidos da Sociedade de Evangelização Chinesa em Londres o inspiraram. Havia um número muito grande de pessoas na China que nunca ouvira falar de Jesus Cristo. Hudson leu e releu os folhetos, na tentativa de entender o número de pessoas sobre o qual eles falavam. Ele estudou o mapa até descobrir que a Grã-Bretanha caberia na China quase 40 vezes. Um segmento estimou que o número de pessoas na China era de 400 milhões. Parecia um número muito grande para ser verdade. Por volta desta época, Hudson soube que o ministro da congregação local tinha um bom livro sobre a China, chamado China, seu estado e perspectivas, de Walter Medress. Ele sabia que Medress havia impresso cópias da Bíblia em chinês e se disfarçou de nativo para contrabandeá-los nos rios para o interior da China. Hudson mal podia esperar para ler o livro e aprender sobre as aventuras de Walter. Posso pegar sua cópia do livro de Walter emprestado? Hudson pediu educadamente ao ministro da congregação. Com certeza, disse o ministro. Mas estou curioso quanto ao que o filho de um farmacêutico quer com esse livro. Eu pretendo ser missionário na China, senhor, respondeu Hudson. Preciso descobrir o quanto puder sobre o lugar, e esse livro foi recomendado a mim. E como você vai pagar sua viagem e se sustentar uma vez que chegar à China? Perguntou o ministro. Como os discípulos do Novo Testamento, que não levaram nada quando Jesus o enviou para ministrar às pessoas, eu também confiarei em Deus para prover todas as minhas necessidades, disse Hudson com confiança. O ministro sorriu. Eu tenho um conselho para você, jovem. Ele disse com uma voz gentil, colocando a mão no ombro de Hudson. À medida que envelhecer, você se tornará mais sábio. Verá que essa ideia era boa nos dias em que o próprio Cristo esteve na terra, mas não agora. Hudson ficou surpreso ao ouvir palavras desse tipo de um homem de Deus, mas ele não desanimou. O livro de Walter era muito emocionante. Ele descrevia planícies cobertas de arroz, cidades muradas, enormes cadeias de montanhas, passeios de iaque e viagens fluviais. Hudson leu o livro de capa a capa várias vezes. Ele tomou alguns conselhos, não do ministro da congregação, mas do próprio livro. Walter estava com força aos missionários em potencial que obtivessem treinamento médico antes de chegarem à China. Algo impactou o coração de Hudson quando leu isso. Agora ele tinha outro foco no treinamento para a China. Sim, ele iria para lá, mas com treinamento médico. Claro! A questão era como obter tal treinamento. Antes que pudesse encontrar resposta à pergunta, chegou a hora de Amélia voltar para casa para as férias de verão. Hudson, de 18 anos, não podia esperar para compartilhar a nova direção com sua irmã. Quando Amélia chegou em sua casa, não estava sozinha. Ela trouxe com ela a professora de música da escola, Mariane. Mariane era animada e engraçada, bonita e talentosa. Ela tocava piano e cantava para eles. Hudson se sentiu atraído. Não podia acreditar em quão perfeita ela era. Raciocinou que Deus trouxera Mariane para sua vida, para ele ter uma esposa e ir à China. Tudo parecia incrivelmente perfeito. Imaginou-os como uma equipe. Os primeiros missionários a pisar em uma vila chinesa distante. Ele pregaria e daria conselhos médicos, enquanto Mariane ensinaria as crianças e lideraria o louvor. Os três passaram um verão maravilhoso juntos, cavalgando, cantando e rindo. Quando Mariane e Amélia embarcaram no trem para o internato, Hudson sentiu-se seguro de ter passado o verão mais maravilhoso de sua vida com a futura esposa. Depois de terem partido, ele ainda precisava descobrir como obter treinamento médico. O lugar, óbvio, era Londres, mas viver lá era tão caro. Ele teria de trabalhar em tempo integral apenas para pagar comida, acomodações e taxas escolares, deixando-o sem tempo algum para participar das aulas da faculdade de medicina. Por mais que tentasse, não conseguia encontrar uma solução funcional. Felizmente para ele, a outra irmã de sua mãe, tia Hannah,
que morava em Hull, surgiu com uma ideia. Seu cunhado, Robert Harden, era um médico respeitado em Hull e estava procurando um assistente, em troca de quarto, comida e um pequeno salário, bem como acesso às aulas que o Dr. Harden ministrava em uma escola de medicina local. Hudson estaria disposto a se tornar assistente do médico? Esta era uma pergunta que não precisava ser feita a Hudson mais de uma vez. No 19º aniversário, ele pegou um trem para Hull, cerca de 80 quilômetros de distância, e ao fazê-lo deu mais um passo em direção à China.